Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós começamos a aprender a fazer o caminho de mesa Araci. Esse caminho de mesa é todo produzido com barbante número 6 e a agulha de trabalho é a 3,5. Nós vamos trabalhar o nosso caminho de mesa. Primeiro, nós vamos aprender a fazer a base. Nessa primeira videoaula, nós aprendemos a fazer esse primeiro módulo aqui. Na segunda videoaula, nós vamos aprender a fazer esse segundo módulo. A partir daqui, nós vamos repetir os módulos até o tamanho que nós queremos fazer e depois trabalhamos essa lateral, onde vamos fazer os módulos vazados, aplicar a flor Araci e depois vamos fazer o bico. A flor Araci é uma flor que você encontra a videoaula dela aqui em nosso canal e eu vou deixar o link dela logo aqui abaixo do nosso vídeo nos comentários, para que fique mais fácil você localizar a flor, mas também você encontra na playlist Flores aqui do nosso canal. Para fazermos o nosso caminho de mesa Araci com 7 módulos, que ele terá um tamanho de 1,45 m de comprimento e 52 centímetros de largura, nós vamos precisar de 300 gramas do barbante branco, lembrando que todos os barbantes são número 6. Do barbante azul, nós vamos utilizar 400 gramas, que é para produzir todas as flores. Nesse tamanho de 1,45 m, nós vamos produzir 12 flores Araci. Então, vamos precisar de 400 gramas do barbante azul, 200 gramas do barbante amarelo e mais 200 gramas do barbante verde mesclado. Em cada flor, você vai utilizar uma pérola de acabamento. Então, para esse tamanho aqui, você necessita de 12 pérolas, ok? Ele é um trabalho que eu procurei fazer com a explicação de com todos os detalhes. Por isso, nós separamos aqui por módulos, para que não fique nenhuma dúvida. Mas caso você não entenda alguma parte, você deixa um comentário para mim, que assim que forem surgindo as dúvidas, eu vou respondendo para vocês. Ok, meninas? É um trabalho muito bonito. Realmente vale a pena você fazer esse caminho de mesa, que vai fazer muito sucesso aí com as suas clientes e também na sua casa. Então, vamos começar. Para começarmos o nosso trabalho, eu vou começar trabalhando a base. A base do meu caminho de mesa vai ser feito com o barbante número 6. Eu vou utilizar um tom aqui de branco, mas aí na sua casa você coloque aí o tom que você queira. A agulha de trabalho é a 3,5. O nosso caminho de mesa terá a base formado com 2 módulos, então vamos começar aprendendo a fazer o primeiro módulo. Para começarmos, eu vou prender o fio na agulha e vou fazer 10 correntes. Feitas as 10 correntes, eu vou dar uma laçada aqui na agulha, volto na 5ª corrente, depois da agulha, e trabalho um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada corrente que eu tenho aqui na base. Então, ficou dessa forma. Contando com essas primeiras correntes que nós fizemos aqui para virar o trabalho,
nós sempre vamos contar essas primeiras correntes aqui como um ponto alto, então, nós teremos aqui um total de 7 pontos altos, certinho? Agora, para fazermos a próxima carreira, eu faço apenas 2 correntes, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto de base e faço mais um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, formei aqui novamente um bloco com 7 pontos altos. Sempre que eu iniciar a outra carreira, eu vou fazer apenas 2 correntes aqui para virar. Então, essas 2 correntes também vão equivaler como um ponto alto, ok? Agora, eu vou começar a trabalhar as laterais aqui do meu módulo. Para fazer a lateral, para crescer o módulo aqui para lateral, eu faço 9 correntes. Então, são 9 correntes, faço novamente a laçada na agulha, volto aqui na 5ª corrente, depois da agulha, e começo a trabalhar os pontos altos. Eu vou fazer novamente um ponto alto em cada corrente que eu tenho aqui na base. Então, aqui eu já tenho um total de 6 pontos altos. Lembrando que essas primeiras correntes aqui, eu sempre vou contá-las também como ponto alto. Então, ficamos aqui com 6 pontos altos. O próximo ponto alto, eu faço aqui, então, aqui em cima do bloco que eu tenho aqui na base. Então, aqui, eu vou trabalhar o último ponto alto aqui desse bloco que eu estou fazendo. Os meus blocos, tanto de um lado quanto do outro, terão sempre 7 pontos altos. Por todo módulo será da mesma forma, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo eu trabalho um ponto baixo. Faço mais 2 correntes, salto 2 pontos de base. No último ponto que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar um ponto alto. Dá a impressão que esse bloco aqui vai ficar repuxando, mas não vai não. Quando formos trabalhando as próximas carreiras, ele vai ficar sempre aqui certinho, ok? Agora, para fazer essa próxima lateral, para completar o bloco que eu voltei aqui na lateral, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer 2 laçadas na agulha, venho aqui nesse mesmo ponto de base que eu trabalhei aqui, o último ponto, e vou fazer um ponto alto duplo. Então, você faz 2 laçadas na agulha, introduz a agulha aqui na base, conduz o fio e você vai ter um total de 4 laçadas na agulha. Faz mais uma laçada e fecha 2 laçadas. Ficamos com 3 laçadas na agulha. Faz mais uma laçada e fecha mais 2 laçadas e ficamos com 2 laçadas na agulha. Faz mais uma laçada e fecha as 2, ok? Agora, você tem 2 pontos aqui na base. Faz novamente as 2 laçadas na agulha. Vem aqui na lateral do ponto, você aí vai observar que nós temos aqui
2 alças aqui na base do ponto. Então, você vai introduzir a sua agulha aqui pela lateral, pegando essas 2 alças. Conduz o fio aqui por dentro e novamente forma o ponto alto duplo. Faz mais 2 laçadas na agulha, vem aqui na base do último ponto que você fez, vai pegar novamente essas 2 alças que você tem aqui na base, conduz o fio aqui por dentro e forma o ponto alto duplo. Faz novamente 2 laçadas na agulha, vem aqui na base do último ponto que você fez, aqui pela lateral, você pega aqui as 2 alças que tem na base, conduz o fio aqui por dentro e forma o ponto alto duplo. Então, se você contar, já temos aqui 5 pontos na base, aqui do bloco, nós precisamos de um total de 7 pontos. Então, novamente, você faz 2 laçadas na agulha, vem aqui pela lateral, pega as 2 alças que você tem na base do ponto, desse último ponto que você fez, conduz o fio aqui por dentro e faz o ponto alto duplo. Novamente, faz 2 laçadas na agulha, vem pela lateral, pega aqui as 2 alças que você tem na base do último ponto, conduz o fio aqui por dentro e forma o ponto alto duplo. Quando você tiver formado aqui os 7 pontos, o que você vai fazer é puxar aqui a base, coloca aqui na mesa, organiza os pontos, que você vai perceber que os seus pontos altos duplos, como você foi utilizando ele como base para o próximo ponto, ele vai ter a mesma altura do primeiro ponto que você fez. Aproximar aqui para você ver. Então, ficou dessa forma. Então, temos aqui a terceira carreira já pronta. Para fazermos a próxima carreira, eu faço apenas 2 correntes, viro o trabalho. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base desse primeiro bloco. Então, fiz novamente mais um bloco de 7 pontos, ok? Agora, eu vou fazer 5 correntes. Vou passar para o próximo bloco que eu tenho na base. No primeiro ponto de base dele, eu começo a trabalhar com um ponto alto. E vou fazer novamente um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, formei novamente um bloco aqui com 7 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Aqui nós temos, então, a nossa quarta carreira já finalizada. Para começarmos agora a quinta carreira, eu começo fazendo as 9 correntes. Feitas as 9 correntes, eu volto aqui na quinta corrente, depois da agulha, e vou trabalhar um ponto alto em cada corrente que eu tenho aqui na base.
Então, o bloco passa a ter aqui 6 pontos altos, sempre contando aqui as primeiras correntes aqui como ponto alto. Então, eu viro aqui o bloco que eu tenho na base e completo esse meu bloco aqui fazendo o último ponto dele aqui na base do bloco que eu fiz na carreira anterior. Então, completei aqui com os 7 pontos aqui do bloco. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, vou fazer mais 2 correntes. Eu tenho uma alça de 5 correntes aqui na base. Eu salto as primeiras 2 correntes. Na terceira corrente, eu trabalho um ponto baixo. Faço mais 2 correntes, salto 2 correntes de base. No próximo ponto alto que eu tenho, que é o primeiro ponto aqui do próximo bloco, eu faço um ponto alto. Faço novamente 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo, que é o último ponto que eu tenho aqui na base, eu trabalho mais um ponto alto. Então, está dessa forma. Agora, eu vou fazer novamente os aumentos aqui com os pontos altos duplos para criar o meu bloco aqui da lateral. Então, faço as 2 voltas na agulha, venho aqui no mesmo ponto de base que eu fiz o último ponto e trabalho um ponto alto duplo. Faço mais 2 laçadas na agulha, introduzo a agulha aqui pela lateral do último ponto que eu fiz e formo o ponto alto duplo. Faço 2 laçadas na agulha, venho aqui na base do último ponto que eu fiz, pegando sempre aqui as 2 alcinhas que eu tenho na base do ponto, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto alto duplo. Faço novamente 2 laçadas na agulha, venho aqui na lateral do ponto, pego sempre aqui as 2 alcinhas que eu tenho na lateral, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto alto duplo. Novamente 2 laçadas na agulha, venho aqui na base do último ponto, passo a agulha aqui por dentro, pegando sempre as 2 alcinhas do ponto, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto alto duplo. Meu bloco já tem aqui 6 pontos, falta o último ponto, então, vou formar aqui o último ponto alto duplo para completar aqui o meu bloco. Os blocos são sempre formados por 7 pontos. Feito aqui o bloco, vou colocar o módulo aqui na mesa, organizo os pontos aqui, puxo a lateral aqui do ponto, isso vai esticar aqui os pontos e vai fazer que os pontos altos duplos fiquem sempre aqui na mesma altura do ponto alto. Então, vai ficando dessa forma, ok? Para fazermos agora, aqui eu tenho, então, 5 carreiras prontas. Para fazer a 6ª carreira, eu faço novamente apenas 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto alto no próximo ponto de base. Agora, trabalho
mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base, formando assim o primeiro bloco aqui dessa quinta carreira. Formado aqui os pontos, são 7 pontos, lembrando que essas primeiras duas correntes equivalem a um ponto alto. Eu vou agora fazer 5 correntes. Salto essas alças que eu tenho aqui na base e no próximo ponto alto, eu trabalho mais um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Faço novamente 5 correntes. Salto as próximas alças, vou para o próximo ponto alto que eu tenho na base e faço mais um ponto alto. Faço novamente 5 correntes. Vou para o próximo bloco, aqui no primeiro ponto alto que eu tenho do bloco, na base, e trabalho um ponto alto. Agora, eu vou completar o bloco fazendo mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Completado o bloco, vou colocar o módulo aqui na mesa para você ver. Até agora, nós temos aqui 6 carreiras prontas. Temos uma, duas, as primeiras 2 carreiras, trabalhamos apenas com os blocos. Na terceira carreira, fizemos o bloco, as alcinhas aqui ao meio e depois o bloco. Na quarta carreira, fizemos o bloco, uma alça com 5 correntes aqui ao meio e depois mais um bloco. Na quinta carreira, fizemos o bloco e depois as alças aqui separadas por pontos altos e no final também um bloco. E agora, na sexta carreira, trabalhamos o bloco, 5 correntes, um ponto alto, 5 correntes, um ponto alto, 5 correntes e mais um ponto alto, certinho? Então, temos aqui um total até agora de 6 carreiras. Para fazermos agora a sétima carreira, eu começo fazendo novamente as 9 correntes. Feitas as 9 correntes, eu volto aqui na quinta corrente depois da agulha e vou trabalhar um ponto alto em cada corrente que eu tenho na base. Tenho, então, 6 pontos altos aqui no meu bloco, viro o trabalho e vou fazer o 7º ponto aqui da base do bloco, aqui no primeiro ponto que eu tenho da base aqui do bloco da carreira anterior. Então, completo aqui os meus 7 pontos aqui do primeiro bloco da 7ª carreira, certinho? Agora, faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo
eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo faço um ponto alto. Faço 2 correntes, venho aqui na terceira corrente que eu tenho na alça, aqui na base, e trabalho aqui na terceira corrente e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntes, vou para o próximo ponto alto que eu tenho aqui na base e trabalho um novo ponto alto. Faço 2 correntes, vou para a terceira corrente aqui da alça que eu tenho na base e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntes, vou para o próximo ponto alto que eu tenho na base e faço um novo ponto alto. Faço 2 correntes, vou aqui para a terceira corrente que eu tenho aqui dessa alça aqui na base e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntes, passo aqui para o próximo ponto que eu tenho na base, que já é aqui do último bloco de base, e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo, faço um ponto alto, desculpa, um ponto baixo. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base, no último ponto que eu tenho aqui na base, eu trabalho o ponto alto. Então, até agora está dessa forma a carreira. Para completarmos agora o bloco aqui da lateral, eu vou novamente fazer os aumentos trabalhando o ponto alto duplo. Então, faço 2 laçadas na agulha, venho aqui no mesmo ponto de base e faço um ponto alto duplo. Faço as 2 laçadas na agulha, venho na lateral desse último ponto que eu fiz aqui na base, pego as 2 alcinhas laterais e faço ponto alto duplo. Faço novamente as 2 laçadas na agulha, venho aqui na lateral do último ponto, pego as duas alças aqui de base, conduzo o fio e faço ponto alto duplo. Novamente 2 laçadas na agulha, venho na lateral do último ponto, pegando sempre aqui as 2 alças que eu tenho aqui na base, conduzo o fio e faço ponto alto duplo. Novamente 2 laçadas na agulha, venho na lateral do ponto, pego aqui as 2 alcinhas de base do ponto, conduzo o fio aqui e formo ponto alto duplo. Novamente 2 laçadas, pego as 2 alças que eu tenho aqui na base do último ponto, conduzo o fio aqui por dentro e agora formo ponto alto duplo. Feitos 7 pontos, o primeiro era o ponto alto que tínhamos feito, então fizemos mais 6 pontos altos duplos. Organizar os pontos aqui agora. Então, ficou dessa forma a nossa 7ª carreira, ok? Agora, para começarmos a 8ª carreira, eu faço apenas 2 laçadas na agulha, viro o trabalho e vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base.
formando assim o primeiro bloco daqui dessa carreira. Então, ficou assim. Agora, faço novamente 5 correntes, salto essas alças que eu tenho aqui na base, passo para o próximo ponto alto de base e trabalho um novo ponto alto. Faço mais 5 correntes, passo para o próximo ponto alto na base e formo mais um ponto alto. Faço mais 5 correntes, passo para o próximo ponto alto de base e formo mais um ponto alto. Faço mais 5 correntes, passo para o próximo ponto alto que eu tenho aqui na base e formo mais um ponto alto. Faço mais 5 correntes, passo para o próximo ponto alto que eu tenho na base, que agora já será aqui do último bloco, e faço um ponto alto. Agora, completo a carreira trabalhando um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou colocar aqui na mesa para você poder visualizar melhor. Essa nossa 8ª carreira ficou dessa forma. Então, fizemos uma alça, as alças são sempre com 5 correntes. Então, temos uma alça, um ponto alto, a segunda alça mais um ponto alto, a terceira alça mais um ponto alto, a quarta alça mais um ponto alto, a quinta alça e depois aqui o último bloco, ok? Então, temos aqui já um total de 8 carreiras, certinho? A partir daqui, eu vou começar agora a diminuir a largura aqui do meu módulo. Primeiro, nós fomos aumentando, trabalhando aqui as escadinhas para que o módulo fosse crescendo nas laterais. E agora, nós vamos começar a diminuir aqui a largura aqui do módulo. Para fazer isso, eu vou virar o trabalho. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo. Vou começar agora a fazer um ponto baixíssimo por cada ponto que eu tenho aqui na base, aqui do bloco da carreira anterior. Então, cheguei aqui no último ponto aqui da base do bloco. Então, conduzi o meu fio por aqui, ok? Aqui por cima do bloco. Nesse último ponto aqui de base, eu vou fazer 2 correntes. Essas 2 correntes, para mim, vão equivaler a um ponto alto, ok? Agora, eu vou virar as minhas correntes, que as minhas correntes vão ficando meio viradas aqui. Eu vou virar pegando apenas uma alcinha, aqui sempre trabalhando, então, aqui pela frente da corrente. Eu pego apenas aqui a alcinha de cima e vou começar a fazer os pontos altos aqui em cima dessa primeira alça. Então, em cada uma corrente que eu tenho aqui na base dessa primeira alça, eu vou trabalhar um ponto alto.
Então, contando aqui com essas primeiras duas correntes que eu fiz aqui para equivaler a um ponto alto, eu tenho mais 5 pontos altos, então meu bloco agora já tem 6 pontos. Eu vou aqui no próximo ponto alto que eu tenho aqui na base. Então, assim, o meu bloco completa o bloco com 7 pontos, certinho? Agora eu faço duas correntes, vou para a próxima alça, salto aqui as primeiras duas correntes de base, na terceira corrente, eu faço um ponto baixo. Faço duas correntes, vou para o próximo ponto alto que eu tenho aqui na base e trabalho um novo ponto alto. Faço duas correntes, passo para a próxima alça, nessa terceira corrente que eu tenho na base, faço um ponto baixo. Faço duas correntes, passo para o próximo ponto alto que tenho na base e trabalho um novo ponto alto. Faço duas correntes, salto as duas correntes que eu tenho aqui na próxima alça e na terceira corrente eu faço o ponto baixo. Faço duas correntes, no próximo ponto alto que eu tenho na base, eu vou trabalhar mais um ponto alto. E nessa próxima alça, que é a última alça que eu tenho aqui na base, antes do bloco, eu volto a trabalhar um ponto alto em cada corrente que eu tenho na base. Então, eu viro aqui, as minhas correntes ficam meio torcidas aqui. Então, vou virar aqui a frente dela, pegando sempre aqui apenas uma alcinha. E vou trabalhar aqui um ponto alto em cada corrente que eu tenho na base. Agora, já tenho aqui 6 pontos altos aqui desse bloco. E vou completar aqui fazendo o sétimo ponto, que no primeiro ponto de base que eu tenho aqui do bloco, da carreira anterior. Eu vou colocar aqui na mesa para você ver os meus blocos. Então, o primeiro bloco aqui dessa carreira e o último bloco, eu já fiz aqui em cima das alças que eu tinha aqui na base. Já não trabalhei mais aqui em cima dos blocos. Para fazermos agora a carreira de número 10, eu vou fazer duas correntes, viro o trabalho e vou fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base desse primeiro bloco. Então, completo aqui o bloco. Contando com as primeiras duas correntes, eu tenho aqui um total de 7 pontos altos, ok? Agora, faço 5 correntes, passo para o próximo ponto alto que eu tenho aqui na base e trabalho um novo ponto alto. Faço novamente 5 correntes, passo para o próximo ponto alto que tenho na base e faço um novo ponto alto. Faço mais 5 correntes. Passo aqui agora já para o próximo bloco que eu tenho na base e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho na base.
Terminado, vai ficar dessa forma, um novo bloco com 7 pontos altos. Então, vou abrir aqui para você ver. Então, nessa 10ª carreira, nós começamos com um bloco, depois fizemos as alças aqui de 5 correntes, eu tenho uma alça, um ponto alto, a segunda alça, mais um ponto alto e uma terceira alça. Então, serão 3 alças aqui ao meio e finalizei a carreira novamente com bloco. Então, até agora está dessa forma. Para fazer agora a próxima carreira, eu vou virar o trabalho. Vamos agora fazer a carreira de número 11. Eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos, aqui caminhando por cima do bloco. Em cada ponto de base, eu vou trabalhando um ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui, no último ponto de base aqui do bloco, com o meu fio agora aqui, nesse último ponto de base, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz para diminuir aqui a carreira de número 9. Então, eu faço as 2 correntes, venho aqui na alça que eu tenho de corrente aqui na base, a minha alça fica um pouquinho virada, então, eu vou virá-la aqui pra frente, pegando apenas em uma alcinha aqui das correntes. Eu vou trabalhar aqui em cima da alça, um ponto alto em cada corrente que eu tenho na base. Como eu tenho 5 correntes, então aqui na alça vão ficar 5 pontos altos. Conto essas 2 correntes que fiz aqui para subir como um ponto alto. Então, tem um total de 6 pontos altos. E vou fazer o 7º em cima desse ponto alto que eu tenho aqui na base. Então, ficou dessa forma. Agora, eu faço 2 correntes. Vou virar a minha alça de correntes aqui, e nessa terceira corrente, eu faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntes, passo para o próximo ponto alto que tenho na base, e faço um novo ponto alto. E agora, nessa próxima alça, eu vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada corrente que eu tenho aqui na base. Pego sempre aqui uma alcinha apenas da corrente e faço o ponto alto. Vou completar o bloco fazendo o último ponto alto, então aqui eu já tenho 6 pontos altos prontos, faço o 7º aqui no primeiro ponto de base que eu tenho aqui no bloco da carreira anterior. Então, ficou dessa forma. Um bloco, 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes e depois mais o bloco, ok? Para fazer agora a próxima carreira, que será a carreira de número 12, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base desse primeiro bloco. Terminado aqui os 7 pontos aqui do primeiro bloco, eu vou fazer 5 correntes. Passo já para o próximo bloco que eu tenho na base, então, vou saltar essa alcinha aqui que eu tenho na base, passo para o próximo bloco e trabalho um ponto alto
em cada ponto que eu tenho aqui na base. Fazendo o total aqui dos 7 pontos altos do bloco. Então, ficou dessa forma. Essa aqui é a carreira de número 12. Então, fizemos um bloco, a alça de 5 correntes e mais um bloco, ok? Agora, para começar a carreira de número 13, eu viro o trabalho e volto a caminhar aqui com pontos baixíssimos por cada ponto que eu tenho aqui na base desse primeiro bloco. Chegando aqui, no último ponto de base aqui do primeiro bloco, eu faço as 2 correntes, vou aqui nessa alça que eu tenho de 5 correntes aqui na base, e vou trabalhar um ponto alto em cada uma dessas correntes. Trabalhando apenas em uma alcinha aqui de cada uma das correntes. Completado aqui um ponto alto em cada uma das correntes, eu faço mais um ponto alto aqui no primeiro ponto de base do próximo bloco. Então, completei aqui um bloco com 7 pontos altos, ok? Para fazer a próxima carreira, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho e faço um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Terminado aqui, então, essa aqui é a carreira de número 14. O nosso primeiro módulo ficou dessa forma. Aqui eu tenho a formação do primeiro módulo. Foram 14 carreiras. A primeira e a segunda fizemos apenas aqui os blocos. Os nossos blocos sempre tiveram 7 pontos altos. E depois, entre os blocos, nós fomos crescendo aqui os blocos para a lateral. Entre os blocos fizemos as alcinhas aqui ao meio. E depois nós fomos diminuindo até voltarmos a ter novamente apenas os 2 blocos aqui nessa carreira de número 14. Na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso caminho de mesa, só que vamos trabalhar agora um segundo módulo, sempre também aqui com essas mesmas laterais dos blocos, com 7 pontos altos, mas ao meio do bloco faremos diferente. Ok? Nos vemos na próxima videoaula. Beijinhos e até mais!